Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 2. Destinatário Timóteo, parte 1. Ó Senhor Jesus. Agora estamos entrando no volume 2. Agora é o compilado de mensagens do irmão Pedro Doing. Ó Senhor Jesus. Mas é o mesmo encargo. O encargo continua. Senhor Jesus. Nós percebemos toda a importância da igreja e agora a gente precisa realmente perceber como viver a vida da igreja. Timóteo é o destinatário, Senhor Jesus, dessa carta de Paulo que nós estamos estudando, ó Senhor Jesus, para a gente poder viver de fato a vida da igreja, ó Senhor Jesus. Deus, Ele é a realidade, Ele está trazendo essa realidade para nós. Se nós tirarmos essa realidade, essa verdade, o que resta é a obra do diabo, é a mentira. Ele é o pai da mentira, mas ele quer vir de maneira sutil, através do engano, Senhor Jesus, tirando de nós as verdades que estão sendo consolidadas. Graças ao Senhor que tem trazido para nós muitas revelações, as verdades têm sido restauradas no nosso meio e Ele conta conosco para levar essas verdades adiante, vivendo essa realidade. Ó Senhor Jesus, valorizando, praticando tudo aquilo que Ele tem trago para nós, é isso que vai nos consolidar como a igreja, né, que Deus precisa, Senhor Jesus. É isso que vai nos manter, né, ligados a Ele, conectados a Ele, vivendo essa verdade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda espíritos de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e também que Ele nos conceda, Senhor Jesus, um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 20, do versículo 6 ao 9 e o 16. Ó Senhor Jesus. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, vindo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 32. Ó Senhor Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ó Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 44. Ó Senhor Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Ó Senhor Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: valorizar a verdade. Ó Senhor Jesus. Mas na mensagem desta semana, veremos a importância de valorizar a palavra profética, uma vez que ela nos prepara para viver nos tempos finais e nos ajuda a amar e apressar a vinda do Senhor. Veremos também a ação do Espírito como aquele que administra a casa de Deus e a necessidade de estarmos sensíveis e nos submetermos à sua direção, praticando empatia e cumplicidade com aqueles que foram colocados à nossa frente, pois esse é o caminho da bênção. Ó Senhor Jesus.
Esta mensagem faz parte da nova série do Alimento Diário, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, e tem por título Destinatário Timóteo, parte 1. Vamos, porém, considerar o contexto que originou o tema desta nova série. Cremos que, de acordo com a revelação bíblica e os fatos atuais, estamos nos tempos dos trabalhadores da última hora e fazemos parte da geração que trará o Senhor de volta. Somos o pequenino rebanho, a quem o Pai se agradou em dar seu reino. Devemos, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não ficar ansiosos com as preocupações da vida. Esta geração final precisa ser vigilante, cuidar dos interesses do Senhor e ser achada alimentando os conservos com a palavra. Quando o Senhor voltar, que sejamos achados fazendo assim. Portanto, as palavras que veremos neste semestre estão intimamente ligadas com a volta do Senhor e visam preparar-nos para esse dia. Ó Senhor Jesus! A igreja foi se degradando com o passar do tempo, mas a partir do século XVIII, com um grupo de irmãos na Morávia, atual República Tcheca, o Senhor começou a restaurá-la, retirando a hierarquia, ou seja, a prática do nicolaísmo. No século seguinte, na Inglaterra, o grupo dos Irmãos Unidos passou a praticar de maneira intensa o amor fraternal e já no início do século XX, na China, por meio do irmão Atmani, o Senhor restaurou a visão e a prática da unidade da igreja em cada cidade. Em seguida, por meio do irmão Witness Lee, muitas outras verdades foram restauradas. Após esses irmãos, o irmão Dong Yulan foi bastante usado para ajudar as igrejas a retornar à simplicidade e a servir ao Senhor, invocando seu nome, vivendo no Espírito e negando o ego. Ó Senhor Jesus! No século XXI, após receber a preciosa contribuição dos irmãos que mencionamos, devemos ter a atitude de conservar o que temos e não retroceder para a situação de onde o Senhor nos tirou. Creio que a condição de igreja em Filadélfia tem sido consolidada. Podemos dizer que de alguns anos para cá, o Senhor tem restaurado também o entusiasmo entre nós, e isso pode ser percebido nas reuniões da igreja. Graças a Deus, muitos jovens estão envolvidos em diversos serviços na igreja, o que muito nos alegra. Não apenas o entusiasmo foi restaurado, mas houve também a inclusão de muitos irmãos e irmãs no serviço ao Senhor, o que tem trazido excelência e ordem nesse serviço. Ó Senhor Jesus! No ano de 2017, enquanto estudávamos o livro de Filipenses, fomos bastante iluminados quanto ao esplêndido de Cristo, que diz respeito a seus afetos profundos em relação a nós. Com essa palavra, aprendemos a exemplo de Cristo a ter mais empatia, misericórdia e compaixão em lugar de inveja, fofoca, crítica e maledicência. Graças a Deus, hoje temos sido levados a orar e apoiar uns aos outros e a praticar o amor fraternal. Essa é a condição apropriada para os que amam a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! Também fomos ajudados ao estudar os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Vimos nesses capítulos que, se queremos ser vencedores, devemos subir alguns degraus em nosso nível de unidade. Precisamos de mais justiça, realidade, verdade, glória e viver no Espírito. Todas essas revelações nos têm sido dadas por meio da palavra profética e nos têm feito avançar espiritualmente. Ó Senhor Jesus! Recentemente, uma irmã comentou como agradece a Deus por viver nos dias atuais e receber tantas revelações. E quanto a nós? Estamos gratos por tudo o que o Senhor nos tem revelado? Precisamos valorizar o que temos, não retroceder e dia a dia prosseguir para a perfeição, sendo aperfeiçoados cada vez mais. Ó Senhor Jesus! Nesta nova série baseada nas cartas de Paulo a Timóteo, perceberemos o pano de fundo do que estamos falando. Veremos que Satanás é o pai da mentira e Deus é a única verdade no universo. Deus criou todas as coisas. Ele é a realidade. Quando Lúcifer se ensoberbeceu e a iniquidade entrou em seu coração, ele quis ser igual a Deus. Contudo, foi precipitado para a terra e se afastou, desconectando-se completamente de Deus, que é a própria verdade. Queridos irmãos, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdade. Então, só nos resta a mentira. Satanás, o inimigo de Deus, é o pai da mentira. Ó Senhor Jesus! Por fim, não nos deixamos enganar por este mundo colorido.
Porque por detrás de tantas cores há um inimigo cuja intenção é roubar, matar e destruir. Suas ações contra nós são mentirosas, mas ele não costuma deixar isso evidente. A ação de Satanás ocorre por meio do engano, assim como aconteceu com Eva, que foi seduzida por ele e levada a desobedecer a Deus. O que ocorreu também com Caim, que foi induzido a matar Abel. No tempo atual, Satanás tem enganado as pessoas por meio da ação da iniquidade, invertendo o valor das coisas. É assim que age o mistério da iniquidade. Até a volta do Senhor, conviveremos neste mundo cheio de enganos, cujo objetivo é a deterioração da verdade. Não há como impedir esse processo, mas podemos ficar livres dele. Como? Apegando-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que significa apegar-nos com mais firmeza às verdades ouvidas? Ó Senhor Jesus! Hoje, meu irmão, ele procura fazer um resumo de tudo que a gente tem visto e ouvido, né, nos últimos tempos. E ele está mostrando para nós que a gente precisa valorizar e praticar a palavra atual, conservando, né, o que a gente recebeu, não retrocedendo, mas consolidando aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que nós temos. Senhor Jesus, nós não podemos perder a coroa. O Senhor já nos entregou essa coroa. A gente não pode abrir mão. A gente precisa consolidar cada vez mais essas verdades, né? Porque se tirar a verdade, o que resta é a mentira. Senhor Jesus, aí o inimigo ele entra. Ele não está preocupado com o mundo, mas ele quer deteriorar a verdade. Ele quer introduzir um mundo na igreja. Ele quer introduzir um mundo na nossa vida, nos deixando ansiosos com muitas coisas e fazendo com que a gente não pratique a verdade, que a gente não valorize. Por isso nós precisamos de fato valorizar a verdade, nos apegando a ela, ouvindo Senhor Jesus. Então realmente claro sobre cada revelação para a gente poder avançar, crescendo cada dia mais, avançar passo a passo, Senhor Jesus, rumo à perfeição, rumo a receber mais justiça, né? Como o irmão colocou aqui, né? Subir cada degrau, recebendo mais justiça, mais realidade, mais verdade, mais glória, vivendo cada vez mais no Espírito. O Senhor está contando conosco como igreja. Por isso a gente precisa realmente, né, ter essa realidade da vida da igreja, viver isso. É isso que vai nos guardar. Senhor Jesus, receber a verdade como a nossa realidade. Senhor Jesus, viver essa realidade na vida da igreja. Graças ao Senhor. Meu ponto-chave de hoje. Muitas verdades e princípios foram revelados, né, restaurados entre nós, e agora a gente precisa viver isso como nossa realidade. Senhor Jesus, não basta só o Senhor nos mostrar todas as coisas, a gente precisa perceber, né, que é isso que vai nos guardar e trazer isso para a nossa vida. Estamos vivendo num mundo, mas esse mundo colorido não é para nós. Senhor Jesus, isso é um mundo de engano, de inversão de valores, mas a gente realmente está vivendo um mundo com os olhos nos céus. O Senhor não só, né, Ele quer realmente nos colocar na vida da igreja e viver essa realidade, mas como Ele quer nos livrar de todo o mal, de todo o engano. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Precisa perceber, né, que tudo aquilo que não traz para nós a realidade de Deus pode ser um engano. Hoje a gente vê muitos irmãos se afastando, né, da vida da igreja, se afastando da verdade, porque acham que viram, né, algo melhor, algo maior. Senhor Jesus, quando na verdade é tudo um engano, é tudo uma maquiagem, é muito colorido, mas o inimigo está ali por trás, Senhor Jesus, deteriorando. Basta a gente olhar um pouco, né, como que os irmãos estão indo, né, se preenchendo de tantas coisas, querem colocar tanta coisa, né, para preencher sua vida nas redes sociais. Antes se enchiam de palavra, colocavam palavra ali, e agora, né, estão colocando um monte de outras coisas para mostrar, olha, eu estou vivendo bem, mas não viver desligado da palavra, não viver como a gente viu aqui, não viver do inimigo, que ser igual a Deus, mas se afastou cada vez mais, né, se tornando o pai da mentira. Ó Senhor Jesus, a gente não pode seguir por aí, ter um viver de aparência. Essa semana o irmão vai nos encorajar, né, a não ficar vivendo na aparência, mas viver na realidade. Esse último final de semana o irmão compartilhou isso também, né? Se você não está bem, vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu não estou bem. Não queira montar, né, uma estrutura para parecer que está bem. Vamos viver, né, com realidade diante do Senhor, e Ele é que vai nos restaurar todas as coisas. Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado de todas as coisas. Toda segunda-feira tem um resumo da semana. Eu sempre começo encorajando os irmãos, olha, assista a palavra, né? Todos os vídeos do Alimento Diário embaixo na descrição. Eu deixo tudo separado na barra do tempo e também deixo aqui o link, né, da mensagem da semana e do tutorial. A mensagem da semana tem 1 hora e 23 minutos, o tutorial tem quase 32 minutos,
Ó Senhor Jesus, né, daí 1h55 aí, né, quase, Senhor Jesus, quase 2 horas, né, basta se organizar, assiste um pouquinho agora, um pouquinho depois, porque tem muita coisa que o irmão colocado aqui para a gente realmente poder pegar todo o sentido da palavra, Senhor Jesus. Né, a gente viu, né, o primeiro volume ali com o irmão Ezra falando sobre a igreja, falando sobre a oração de autoridade da igreja. A gente precisa realmente entender tudo isso, né, viver tudo isso. O irmão bota aqui, né, que uma irmã mandou para ele uma mensagem, poxa, agradecendo, né, por viver no tempo atual e receber tanta revelação. Falou, poxa, a gente começa a viver uma revelação e já vem outra. Senhor, é muita coisa, graças ao Senhor, porque o Senhor está preocupado que a gente realmente viva, que a gente entenda, que a gente possa percebendo que uma realidade está vindo após outra realidade para a gente poder realmente despertar e viver tudo isso. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que durante a semana a gente vai ver, né, o destinatário dessas epístolas, né, que é Timóteo, tem a parte 1, parte 2, e depois aquele que escreveu, que é Paulo, também parte 1, parte 2. Senhor Jesus, mostrando para nós todo esse contexto. E os irmãos mostram para nós, tem mostrado para nós a palavra profética, né, que a gente via antes Paulo como alguém muito forte, muito poderoso, e depois na verdade ele vai mostrando que não, ele era frágil, né, ele também tinha problemas, ele passava por muitas coisas, Senhor Jesus, e tudo isso faz parte do Evangelho, faz para a gente viver. A gente não pode só ficar pensando que a gente vai ter vitória, vai ser tudo muito bom, não, a gente também vai experimentar várias outras coisas, isso também é para o nosso crescimento de vida. Ó Senhor Jesus, hoje a pandemia prova isso. A gente está passando por várias situações, isolamento, isso e aquilo, mas tudo isso é para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a gente subir degrau após degrau. Né? A gente ser aqueles que estão ali cheios de empatia, de misericórdia, de compaixão, e não temos tempo para ficar vivendo as outras coisas. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, isso é guardar para nós. Então vai mostrar para nós que, né, o cerne dessa mensagem da semana, o ponto alto, a gente perceber que Paulo veio definindo o ensinamento dos apóstolos. A gente vê muitos apóstolos, né? A gente vê ali, né, os 12, né? Tinham 11, depois levantaram Matias, e os 12 estavam ali basicamente para testemunhar para os judeus. Olha, veio um Cristo, Senhor, e ele realizou todas as coisas, mas a igreja começou a se degradar. O Senhor levantou Paulo, Senhor, a gente vai ver durante a semana, né, que primeiro ele foi liderado. Barnabé foi ali, né, um irmão com muito amor, muita empatia, percebeu a situação da igreja de Antioquia, que era uma igreja que foi gerada, né? De repente, algum judeu que não recebeu ali o aviso do Senhor, olha, não pregue para os gentios, pregue só para os judeus, de repente pregou para os gentios e foi gerada uma igreja só de gentios. Barnabé, que era um homem notável ali na igreja de Jerusalém, foi enviado para lá, mas ele percebeu, olha, sozinho não vou conseguir, mas também se fosse buscar outros judeus, estavam cheios de conceitos, Senhor Jesus. Então ele lembrou, né, do jovem Saulo, né, de Tarso, né, Senhor Jesus. Era um judeu, mas era alguém ali que teve muita experiência. Ele foi buscar e foi aperfeiçoar, Senhor Jesus. E aí o Espírito, né, que é o detentor da obra, né, que é o servo mais velho do Senhor, Senhor Jesus, foi entregue ao Espírito Santo hoje administrar todas as coisas. A gente precisa fazer o quê? Seguir o Senhor, seguir o Espírito. Ele sabe conduzir todas as coisas. Não é nossa obra, é do Espírito. Por isso a gente precisa aprender a viver através do Espírito. E aí ele vem restaurando as verdades para nós, vem conduzindo todas as coisas. E primeiro Barnabé veio na frente, aperfeiçoando Paulo, mas Paulo começou a ser colocado ali, né, como aquele que estava recebendo, né, todas as verdades, recebendo as revelações, todos os mistérios, Senhor Jesus. E aí houve uma inversão. A partir do momento Paulo foi colocado na frente, mas a gente não vê Barnabé brigando por posição. Ele simplesmente seguiu o Espírito. E é isso que o Senhor vem restaurando em nós. Por isso que o irmão vem mostrando para nós todo esse plano de fundo. Né? Ele escreveu ali para o irmão Ezra, depois, né, mandou ali para o irmão Miguel, o irmão André, né, que também confirmaram o mesmo sentimento. Ele percebeu, olha, o Espírito está mostrando para nós que, diante dos fatos atuais, Senhor Jesus, a gente precisa, né, depois da palavra que a gente veio falando no alimentário anterior, né, sobre a glória, né, sobre o Senhor nos chamar para o seu reino e glória, ele viu que a gente precisava entrar em 1 e 2 Timóteo, pois os tempos atuais são tempos de degradação. O Senhor, né, o inimigo não está preocupado em degradar o mundo, ele quer contaminar a igreja com engano. Então a gente precisa estar muito atento e valorizar a verdade.
Então, dentro desse contexto, o Espírito mostrou, olha, o caminho a seguir é o caminho de 1ª e 2ª Timóteo. Senhor Jesus, que vai mostrar para nós tudo que a gente precisa viver para dar continuidade. Por isso, no finalzinho da semana, o irmão começa a entrar um pouquinho na questão do encargo do destinatário Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, ele foi um jovem, né, Senhor, no tutorial o irmão fala, né, começou ali a servir Paulo com 15 anos, Senhor Jesus, e ele foi fiel até o final. Muitos abandonaram, muitos se aproveitaram da preeminência de Paulo para conseguir ali, né, fazer coisas com interesses próprios, mas Timóteo não. Ele era sincero, Senhor, ele vivia totalmente no Espírito para fazer a obra do Espírito. E ele teve uma cumplicidade com Paulo, Senhor Jesus, tremenda. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque ele realmente percebeu o que é viver no Espírito, o que é realmente se entregar à obra do Espírito. Ele percebeu que é o Espírito realizando. Então ele não procurava nada próprio. E para nós hoje também, Senhor Jesus, nós percebemos o cuidado da igreja, para a gente ter realmente o viver de unidade da igreja, que o Espírito está restaurando. A melhor maneira de a gente aproveitar tudo isso é não cuidar dos interesses próprios, mas cuidar dos interesses do Senhor. Então ele mostra para nós aqui, ao invés de a gente ficar ali preocupado com as coisas dessa vida, não, em primeiro lugar, o reino. A gente vai trabalhar de maneira normal, vamos fazer tudo de maneira normal, mas o nosso foco está no reino. Quando o nosso foco está no reino, a gente vai ser aperfeiçoado, a gente vai cuidar dos interesses do Senhor. Então ele mostrou, olha, nós como a geração final, a gente precisa estar vigilante, cuidar dos interesses do Senhor e ser achado alimentando os conservos com a palavra. E quando o Senhor voltar, a gente precisa ser achado fazendo assim. Então hoje a gente está vendo que a palavra está intimamente ligada com a volta do Senhor. Por isso que Paulo vem definindo o que é o ensinamento dos apóstolos. Tinham muitos apóstolos, os 12, tinha Apolo e tinha, né, os conservos ali, né, de Paulo também, que eram considerados apóstolos também, mas alguns foram se desviando. Então ele mostrou, olha, que para conseguir a gente precisa perceber, olha, o cerne de todos os ensinamentos é Paulo, porque Paulo veio completando a verdade. Ele veio mostrando todos os mistérios. E hoje, o que nós estamos fazendo é dentro desses ensinamentos. Mas como foi aberto para nós também, né? Paulo abriu muitas janelas, mas João, né, abriu o céu inteiro, porque ele mostrou a maneira da gente praticar. Veio muita revelação de maneira prática. E tudo isso a gente está vendo porque uma palavra está sendo acrescentada à outra. Então, tudo que a gente precisa viver hoje, falar, tocar, não é só focado no hoje, mas tudo tem sido trazido para nós. Por isso o irmão vem mostrando para nós, olha, começou lá na Morávia, os irmãos restaurando a verdade, tirando o nicolaísmo, né? Os nicolaístas, eles, né, ficavam ali, não, tem uma hierarquia, tem que obedecer isso daqui e tal, e aí se perdeu o princípio do Espírito. Hoje eu estou mostrando para nós que a liderança é espiritual, é através do Espírito. As verdades estão sendo restauradas, mas a obra é do Espírito. Então a gente precisa estar no Espírito para perceber, ter essa sensibilidade de ver quem o Espírito está conduzindo, quem o Espírito está levando. Então ele mostrou para nós que a gente precisa respeitar aqueles que estão à nossa frente. É o caminho da bênção, Senhor Jesus. Ninguém está chamando nada para si, mas através do Espírito a gente percebe a bênção do Senhor, toda essa cumplicidade. Então vem restaurando, depois vieram os irmãos unidos, depois veio o irmão Atmani, trazendo visão, prática da unidade da igreja. O Senhor restaurou muitas verdades. Depois veio o irmão Dongulano nos ajudando a ser simples, a servir o Senhor, invocar o nome do Senhor, viver no Espírito e negar nós mesmos. Através do nosso ego é que o inimigo vem nos enganando, né? E depois ele veio mostrando para nós, a gente veio consolidando, a gente precisa conservar o que a gente tem, viver, Senhor Jesus. E aí, muitos foram se envolvendo, né, com excelência, com entusiasmo, Senhor Jesus. E o Senhor veio mudando toda a situação, ó Senhor Jesus, nos levando a ter uma relação de afeto, um esplêndido de Cristo, ter empatia, misericórdia, compaixão, apoiando uns aos outros, orando, praticando o amor, tendo uma condição apropriada para amar o Senhor. Paulo, ele cresceu muito, ele chegou num estágio de crescimento grandioso, mas talvez a gente não consiga chegar lá. Mas Paulo mostrou que, olha, tem uma coroa da vida guardada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Isso nós podemos fazer, nós podemos amar e nos entregar, né? Buscando cada vez aumentar mais o nosso nível de tudo na vida da igreja. Não podemos achar que chegamos no estágio e nos acomodar, mas sempre avançando, né, até que o Senhor venha. Então a gente vai recebendo uma revelação, valorizando isso, e o Senhor vai nos trazendo mais, porque Ele quer que a gente sempre avance, a gente não pode se acomodar.
Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. E aí vem nos alertando, olha, tem muita coisa rica. Deus, ele é a única verdade do universo. Quanto a isso não há discussão. Então a gente não vai ficar discutindo com ninguém. A gente vai procurar mostrar o Deus único e verdadeiro. O inimigo está vindo com engano, com discussão. Senhor Jesus. Porque ele sabe que nós estamos aqui para entronizar Cristo. E não ele. Não seus princípios. Por isso que a gente tem que realmente estar ligado à verdade. Senão entra a mentira, entra o engano, e aí entram muitas discussões. O que a gente precisa realmente é servir a Deus no Espírito, nos apegando àquilo que a gente tem ouvido. Porque é isso que tem sido bênção para nós. E quem tem vivido, experimentado isso, está percebendo, está vivendo de perto. Pertinho do Senhor. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.